Prepare-se para mergulhar em uma história de terror que desafia os limites da realidade. Imaginou um casamento em um cemitério, rodeado por lápides e sombras? Agora, imagine que, no momento do sim, os mortos se erguem para testemunhar a cerimônia. O que começa como uma celebração de amor, rapidamente se transforma em um pesadelo sobrenatural. Não perca nenhum detalhe dessa trama sinistra que explora o lado mais obscuro da vida e da morte. Se você está tão intrigado quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like e comentar o que achou. Sua opinião é crucial para nós e ajuda a trazer mais histórias como esta. Acompanhe cada detalhe do vídeo. O suspense e o terror estão em cada canto. História de hoje: o casamento no cemitério, quando os mortos se levantam. O casal Beatriz e Edgar sempre tiveram uma atração peculiar por lugares sombrios. Em uma noite de lua cheia, enquanto caminhavam por um antigo cemitério abandonado, Edgar fez o inusitado pedido de casamento. O ambiente pesado e o cheiro de terra úmida só intensificaram a sensação de que aquele era o local perfeito para a cerimônia. Beatriz, encantada pela aura macabra, aceitou de imediato, sem imaginar que essa decisão traria consequências além do imaginável. Dias depois, começaram os preparativos para o casamento. Enquanto Beatriz cuidava dos detalhes do vestido, Edgar tratava de garantir que a cerimônia fosse realizada exatamente ao pôr do sol, no cemitério onde tudo começou. As pessoas mais próximas ao casal achavam a escolha perturbadora, mas eles estavam determinados. O ambiente, cercado por lápides antigas e árvores secas, parecia ressoar com uma energia oculta, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Os convites foram enviados, mas algo estranho aconteceu. Entre as confirmações de presença, começou a surgir uma lista de convidados desconhecidos. Nomes que ninguém do casal conhecia começaram a aparecer misteriosamente no registro. Beatriz, ao tentar investigar, sentiu um calafrio ao perceber que os nomes coincidiam com os de pessoas falecidas há décadas, cujos túmulos estavam localizados no cemitério escolhido. Na véspera do casamento, Beatriz teve um sonho perturbador. Ela se viu caminhando pelo cemitério, vestida de noiva, enquanto figuras sombrias a observavam à distância. Vozes sussurravam seu nome, mas ao se virar, não havia ninguém. Ao acordar, o silêncio da madrugada pesava no ar, como se algo estivesse à espreita, aguardando o amanhecer. Edgar, por outro lado, parecia cada vez mais envolvido com a ideia de que aquele casamento era predestinado. No grande dia, ao entardecer, o casal e seus convidados chegaram ao cemitério. A névoa começava a se espalhar pelos túmulos, envolvendo tudo em uma atmosfera ainda mais densa e misteriosa. Beatriz sentiu um leve tremor ao entrar no lugar, mas Edgar segurou sua mão com firmeza, tranquilizando-a. No entanto, ao caminhar em direção ao altar improvisado, ela teve a impressão de ver sombras se movendo entre as lápides, como se estivessem se preparando para algo. A cerimônia começou enquanto o sol se despedia no horizonte. O ar ficou subitamente gelado, muito mais do que o normal para aquela época do ano. As palavras do celebrante ecoavam estranhamente entre as lápides, como se fossem repetidas por uma multidão invisível. Beatriz, em meio ao nervosismo, notou que os poucos pássaros que sobrevoavam o local pararam de cantar, mergulhando a cerimônia em um silêncio profundo. Quando finalmente chegou o momento crucial, Edgar e Beatriz, de mãos dadas, disseram sim. No exato instante em que as palavras deixaram seus lábios, um vento forte varreu o cemitério, levantando folhas secas e fazendo com que as velas ao redor tremessem violentamente. Beatriz sentiu o chão vibrar levemente sob seus pés, como se algo estivesse despertando abaixo da terra. De repente, Beatriz percebeu que não estavam mais sozinhos. Olhares inumanos começaram a surgir entre as lápides. Sombras densas se formaram ao redor do casal, observando cada detalhe da cerimônia. Eram figuras pálidas e distorcidas, vestidas com roupas de épocas passadas. Cada um deles parecia carregar consigo uma história de dor e sofrimento, refletida em seus semblantes mortos-vivos. As sombras começaram a se mover, aproximando-se lentamente.
Beatriz ouviu sussurros vindos de todos os lados, uma mistura de palavras desconexas e lamentos antigos. Edgar, aparentemente alheio ao que acontecia, sorria com uma expressão satisfeita, como se tudo estivesse indo conforme o planejado. Beatriz tentou puxá-lo para sair dali, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se as próprias raízes do cemitério a segurassem. No momento em que os mortos começaram a sair de suas sepulturas, a cerimônia alcançou um ponto além do racional. Mãos pálidas e deformadas surgiram da terra, empurrando as tampas dos caixões para fora. As figuras, cobertas de poeira e fragmentos de tecido, levantaram-se lentamente, em silêncio absoluto, como se estivessem se preparando para um grande evento. Seus olhos vazios encaravam o casal com uma intensidade perturbadora. Os mortos, agora de pé ao redor do altar, começaram uma espécie de dança lenta e cadenciada, como se estivessem seguindo um ritual antigo. Cada movimento parecia ecoar nas profundezas da terra. Beatriz, tomada pelo terror, sentiu-se presa naquela realidade distorcida, incapaz de reagir. Edgar, ao contrário, parecia hipnotizado pela cena, seus olhos brilhando com uma estranha fascinação. Uma das figuras, uma noiva antiga e esquelética, se aproximou de Beatriz. Seu vestido branco estava coberto de terra e marcas de decomposição. A figura estendeu a mão ossuda em direção a Beatriz, como se quisesse saudá-la ou abençoá-la. O toque foi frio e cortante, e uma sensação de desespero profundo tomou conta de Beatriz, como se estivesse sendo arrastada para o mundo dos mortos. Enquanto os mortos se aproximavam, Beatriz ouviu uma voz em sua mente, suave e tentadora. Era como se algo a estivesse chamando para se juntar àquele macabro banquete de almas. Edgar, por outro lado, parecia mais imerso em um transe profundo. Ele murmurava palavras ininteligíveis, como se estivesse conversando com as figuras que os cercavam. O tempo parecia ter parado, e o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos já não existia mais. O ar se tornou pesado, difícil de respirar. Uma névoa densa cobriu o cemitério, distorcendo tudo ao redor. Beatriz tentava, sem sucesso, escapar daquelas presenças, mas quanto mais ela lutava, mais elas se aproximavam. As figuras, agora em um círculo fechado ao redor do casal, pareciam realizar um ritual que ultrapassava o entendimento humano. Suas vozes em uníssono formavam um canto fúnebre que ecoava na noite. No momento em que as figuras tocaram o casal, tudo ao redor mudou. Beatriz sentiu o peso da eternidade sobre seus ombros, enquanto o véu entre os mundos se rompia de vez. Edgar, com um sorriso frio e distante, olhou para ela uma última vez antes de as sombras os engolirem por completo. O cemitério, agora silencioso, guardava o segredo do casamento que uniu os vivos aos mortos em uma cerimônia que nunca deveria ter acontecido. A moral da história: o casamento no cemitério pode ser interpretada de diferentes maneiras, mas uma mensagem central que se destaca é: nem todas as fronteiras devem ser cruzadas, e há lugares onde a vida e a morte coexistem, aguardando o momento certo para reivindicar o que lhes pertence. Essa moral sugere que certas decisões, impulsionadas pela curiosidade ou pela fascinação com o desconhecido, podem despertar forças além da compreensão humana, e cruzar os limites entre os vivos e os mortos pode trazer consequências irreversíveis. Obrigado por assistir. Se você gostou deste conto aterrorizante, compartilhe com seus amigos para que eles também possam experimentar o suspense e o mistério. Sua recomendação é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias impactantes. Não vá embora ainda. Confira o vídeo que aparece na tela agora e mergulhe em mais uma experiência inesquecível. Até a próxima.